De acordo com a Organização Mundial de Saúde e ao contrário do que muita gente pensa, em 40% dos casos de infertilidade em casais, o problema está relacionado ao homem. Neles, a principal causa de infertilidade é a varicocele. Já nas mulheres, a endometriose é a grande responsável pela infertilidade. Para falar sobre esse assunto, explicar também o que é varicocele e endometriose, eu recebo a ginecologista Tarina Bigarella. Você pode aproveitar e mandar sua pergunta, como eu acabei de dizer, a gente está ao vivo nessa quarta-feira, querendo receber a sua pergunta, o seu comentário, a cidade de onde você assiste a gente, pelo 98402-9756. Doutora Tarina, desculpa, a Dani também, que é nutricionista, que está com a gente, também podem responder as suas perguntas se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, ok? Bom, tudo bem, querida? Tudo bem. Você tem um nome diferente, bonito, né? É. Todo mundo conhece Karina, você é Tarina. Eu sou Tarina, com T. Que bom, você não deve conhecer muitas Tarinas por aí, né? Na verdade, eu conheço, o meu nome veio por uma outra ginecologista, por coincidência, que também se chama Tarina. E por coincidência acabamos fazendo ginecologia, inclusive residência no mesmo hospital. É uma história interessante. Olha, que legal, mas é mais raro, claro. É verdade, mas é um prazer ter você, doutora Tarina, abrir mão da agenda. Não é fácil, a gente sabe, mas é por uma ótima causa. Sim. É levar informação para nossos telespectadores que sempre participam com a gente. E um assunto que eu adoro, né? Que eu gosto muito de estudar e de conversar, né? E, na verdade, a infertilidade é mais frequente do que a maioria das pessoas imagina, né? Ela comete, num geral, em torno de 30%, 20% a 30% dos casais. É um número alto. Então, né? é um número alto, assim. E aí, se a gente puder imaginar, de 5 casais que estão tentando engravidar, um vai ter dificuldade para engravidar, né? E esse casal vai precisar buscar ajuda. Com certeza. Né? Então, é um momento que a gente precisa realmente discutir essas questões da infertilidade feminina, das causas, da masculina. Lembrar do homem é importante demais. Né? De uma forma mais geral, 30% são causas exclusivamente femininas, 30% causas exclusivamente masculinas. A gente tem 30% que é causa mista, ou seja, masculinos e femininos, e 10% que é a infertilidade sem causa aparente. Sem causa aparente, sim. Existem casais que falam isso, né? Nós fizemos todos os exames, reviramos tudo e não encontramos uma causa. Exatamente. E eles estão nos 10%. Exatamente. Em torno de 10% a gente não consegue explicar a causa. E este é um diagnóstico muito difícil, né? Porque quando a gente consegue definir, diagnosticar uma causa, é mais fácil o paciente entender, até aceitar, né? Mas quando tudo está bem, não se sabe por quê e por que não consegue a gravidez, é muito difícil o casal conseguir aceitar essa situação, né? Com certeza. Então, a gente acaba também, muitas vezes, trabalhando em conjunto com a psicologia para acolher esse casal de uma forma mais completa, porque não é só a questão médica que está envolvida ali, não. Né? É uma questão familiar, é uma questão social, são sonhos, é muita coisa naquele pacotinho. Então, a gente tenta, de uma forma, incorporar e acolher melhor esse casal que está passando por essa dificuldade. Com certeza. Bom, doutora Tarina, existem fatores que até atrapalham ainda mais esse número, talvez, aí, não essa porcentagem, eles estão dentro da porcentagem, mas a questão do adiamento, né, da gravidez. A gente sabe que hoje em dia as mulheres estão se sobressaindo, cada vez mais querendo conquistar seu espaço no mercado de trabalho e adiando muito a gravidez. E elas esquecem, né, que é um fator muito importante, a idade. Isso tem acontecido muito, você tem recebido muitos casais que agora resolvemos ter filhos. Então, começa a correr muito mais contra o tempo, o que também é um fator que agrava, né? Claro. Isso, na verdade, é o mais importante de tudo, né?
a idade da mulher é o fator mais importante e é o fator que a gente não consegue modificar. Porque se a mulher tem algum problema, tem um mioma, uma endometriose, um pólipo, muitas vezes a gente consegue tratar e até reverter em alguns casos, um ovário policístico, até reverter a infertilidade em alguns casos, né? Com o tratamento. Sim. Mas a idade da mulher não tem como mudar. Tem como reverter. E aí, realmente a mulher veio para o mercado de trabalho e postergou muito a maternidade e o preço que ela está pagando é alto. É verdade. Né? Porque a gente vê, por exemplo, casais que têm, a mulher tem menos de 25 anos, eles vão ter infertilidade em torno de 3,5%. Quando a mulher tem 35, essa taxa já sobe para 11%. Depois dos 40, 42, 45 anos, é mais de 80%, 90%. Então, isso a gente não consegue mudar, né? Verdade. Então, a gente tem... Isso é importante frisar, que as mulheres se atentem para que elas podem, sim, postergar a maternidade, mas existe um preço a se pagar por isso. Verdade. Né? São escolhas, né, que têm que ser feitas. Exatamente. Aí e a gente precisa estar atento a isso mesmo. Por que a idade interfere diretamente na fertilidade? Vamos explicar para o pessoal, né? Porque Vamos é interessante mesmo, as pessoas... porque muita gente pode estar assistindo a gente e tá assim, ah, não, eu estou com 35, estou tranquila ainda. Peraí, vamos ver se realmente você está tranquila, tão tranquila ainda com 35. Está acontecendo, o que está acontecendo com os nossos óvulos aí ao longo dos anos? Sim. Na verdade, a gente nasce com uma definição de tudo que a gente vai ovular. Né? Então, a gente já nasce com todo o nosso estoque prontinho, com a nossa reserva toda pronta. A gente começa a perder óvulo, na verdade, intraútero. Se a gente for pensar qual é a fase que você é mais fértil na vida, é intraútero, né? Que você tem uma quantidade maior de óvulos ali. Acontece que, ao nascimento, a gente já perde muito. Com o passar dos anos, a gente perde muito e a gente vai perdendo ao longo do tempo. A gente não tem, como os homens, que eles recompõem o estoque deles de tempos em tempos. A mulher não, ela só perde. E o pior, ela não só perde quantidade, ela perde qualidade. E aí sim é que está a maior dificuldade, né? Porque a qualidade do óvulo está diretamente relacionada com a possibilidade daquela gravidez dar certo. Sim. Né? Então, isso acontece com a mulher porque ela nasce com a reserva já pronta e vai só usando ao longo do tempo. Né? Então, me mostraram aqui, me pediram para exemplificar aqui, ó, por exemplo, com um mamão. Né? Então, aqui a gente tem um mamão que está completamente cheio de sementes, né? Que aqui seria, então, o ovário e os óvulos, ok? E com o tempo, o que vai acontecendo? Ó, a gente vai perdendo óvulos, perdendo óvulos, até chegar um momento que o nosso estoque se esgota completamente, né? E a gente vai entrar, então, num processo de menopausa, tá? O grande problema é que, na verdade, não se tem uma idade exatamente definida para que isso aconteça, né? Algumas mulheres vão acabar com essa reserva antes, outras depois. Então, é difícil a gente mensurar quanto tempo que uma mulher pode esperar para engravidar. A gente tem alguns marcadores hormonais que a gente pode abrir mão, sim. Mas a gente sabe que esse postergar a maternidade pode acarretar numa ausência de óvulos quando a mulher quiser engravidar. Com certeza. Bom, a gente não sabe exatamente quando, mas a medicina ela preconiza, por exemplo, um limite para você, digamos assim, não um limite, não existe um limite, mas uma idade, com 37 você já acende a luz amarela. Qual é a idade para que as pessoas estejam atentas? Para acender um sinalzinho. Acender um sinal, opa, deixa eu ficar esperta. Exato. Para acender esse sinal, a gente pede para que as pacientes acendam com 35 anos. Porque dos 25 aos 35 anos,
a gente, como eu disse, a gente sempre vai perdendo em fertilidade, mas é uma queda mais branda, mais devagar. Depois dos 35 anos, a queda da fertilidade é realmente muito acentuada. E aí é que fica a cada ano, a cada 6 meses ou a cada ano que passa, vai ficando muito difícil mesmo conseguir essa gestação. Então, como a gente reduz, né, essa quantidade de óvulos, a gente alerta que fez 35 anos, ainda não tem filhos, pretende ter filhos, é o momento de acender a luzinha. Isso. Tanto que os casais que tentam engravidar e não conseguem, a gente pede para que esperem 1 ano de tentativa de gestação, porque engravidar parece fácil, mas não é. É muito difícil, né? Então, a mulher até os 35 anos de idade, ela tem em torno de 25% de chance de engravidar em 1 mês. Por isso que, por ser tão pouco, é que a gente pede que ela espere um tempo maior. E aí, sim, se em 1 ano não engravidar, essa mulher precisa procurar uma ajuda de um especialista, né? Depois de 35 anos, esse período foi encurtado para 6 meses da procura da ajuda, da busca, exatamente pela rapidez com que esses óvulos vão se esgotando. Olá, meu nome é Silvia de BH, gostaria de saber como posso melhorar a qualidade dos óvulos. Tenho 37 anos, doutora Tarina. Melhorar a qualidade dos óvulos, não existe nada que melhore a não ser a idade, né? A única coisa, ao contrário, ao né? contrário, claro. A única coisa que a gente sabe que infere, né, em qualidade é a idade mais jovem da mulher. Não existe um medicamento, não existe um alimento, não existe nada que vá contribuir para que a qualidade daquele óvulo, né, que a mulher perdeu com a idade, retorne. Infelizmente, não temos. Então, a Silvia, que está com 37 anos, se ela quer engravidar, é bom ela acender aquele sinal. Já pode acender, Silvia. Não é só acender, não, é botar para quebrar. Exatamente, ir para as tentativas. É verdade. Né? E se não conseguir, em 6 meses, porque após 35 anos a gente aguarda 6 meses apenas. Se não engravidar em 6 meses, aí procurar uma ajuda especializada. Com certeza. Quem fez a pergunta da sardinha foi a Flávia Rezende, do bairro Água Branca. Um beijo muito grande. Inclusive, eu quero aproveitar que eu estava esquecendo, mandar um beijo muito grande para as mulheres da Igreja Batista Portas de Sião, que eu tive lá pertinho da Água Branca, ali em Contagem. Eu fui recebida com muito carinho por todas, a pastora Rita, a Rita que me recebeu, todas aquelas mulheres que foram ali, que estiveram ali 2 semanas atrás. Um beijo muito grande para vocês, queridas. Vamos lá. Olá, posso ficar fértil em 1 mês e no outro não? Pode acontecer de não ficar fértil? É a Flávia também que faz essa pergunta. Beijo, Flávia. Pode acontecer, né? Porque a gente não ovula exatamente em 100% dos ciclos menstruais. A gente tem uma correlação muito boa com a menstruação. Então, as mulheres que menstruam todo mês, elas muito provavelmente estão ovulando em 80% das vezes. Então, um fator clínico que é fácil, né, de identificar se você está ovulando é este. Né? Se você está menstruando com uma regularidade, e nessa regularidade não precisa ser 30 dias fixos, nem 28 fixos, né? A gente tem uma maleabilidade no ciclo menstrual, a gente pode considerar um ciclo menstrual regular entre 21 e 35 dias de intervalo. Então, isso é importante porque muitas mulheres chegam até a gente, aos ginecologistas, para questionar que os ciclos estão irregulares. E quando a gente vai ver, não, eles não têm uma periodicidade de 30 em 30 dias, mas estão regulares ainda. Okay. Então, a regularidade do ciclo menstrual é um fator importante para a gente definir se tem ovulação. Né? Então, 1 mês você pode ovular, e 1 mês, mesmo menstruando, você pode não ovular. Ok. A pessoa pode ovular 2 vezes por mês? Pode, não é o mais comum, né? Pode ovular 2 vezes naquele mesmo ciclo, de onde vêm os gêmeos, né? Que são de 2 óvulos diferentes, então às vezes um menino e uma menina, por exemplo. Pode,
né? Mas não é o mais comum. O mais comum é que a gente libere um óvulo a cada mês. Um óvulo a cada mês, gente, por isso que é uma luta contra o tempo realmente, né? Exato. Bom, a Rosângela Lira, de Vila Tur, Saquarema, Rio de Janeiro, está assistindo com o maridão Paulinho. Parabéns pelo programa, obrigada, um beijo para vocês, casal Rosângela e Paulinho, Deus abençoe vocês. Bom, a gente citou no princípio do programa, doutora Tarina, sobre a varicocele e endometriose, só que o nosso tempo está voando, eu queria que você explicasse rapidissimamente para a gente o que é cada uma e qual a porcentagem de interferência na infertilidade. Claro. Como eu disse no início do programa, a gente tem em torno de 30% de fator masculino, né? Então a varicocele entraria aí. Em torno de 30% é feminino. Em torno de 30% a gente tem os dois e 10% são causas inexplicáveis. Das causas femininas, o fator que é mais comum associado à infertilidade são as causas ovulatórias, as tubárias, a endometriose, que é responsável por em torno de 20% a 30% também das causas de infertilidade, e outras causas idiopáticas, uterinas, paciente que foi submetida à quimioterapia por um câncer de mama, por exemplo, uma menopausa precoce, enfim. Mas a endometriose, como você me perguntou, é uma doença que tem uma prevalência na sociedade, né? Então, em torno de 15% das mulheres vão ter endometriose. Alguns estudos dizem mais, outros menos, mas em torno disso é uma doença crônica que muitas vezes o diagnóstico é muito tardio e aí é uma paciente que vem sofrendo muito, porque a endometriose é uma doença inflamatória. Terrível. Então, ela provoca dor e isso acaba por prejudicar não só a infertilidade, mas a qualidade de vida dessa mulher. É verdade. E a varicocele? E a varicocele é a presença de varizes na bolsa escrotal. E isso interfere com a espermatogênese. Então, o homem pode ter alterações na concentração, na motilidade e na forma, no formato do espermatozoide. São essas três principais características que um exame simples de se fazer define, que é o espermograma. A varicocele é identificada através do ultrassom de bolsa escrotal. E em casos em que há infertilidade, a gente costuma pesquisar o homem também. Quando a gente verifica alguma alteração masculina, a gente encaminha ou para um andrologista, né? Ou se, às vezes, a gente mesmo pode, o infertileuta, pedir o ultrassom da bolsa escrotal e, se presente, encaminhar. Porque a correção da varicocele melhora muito, às vezes, essa qualidade do espermatozoide. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.